E eu já peço que você deixe separadinho em Marcos 8 e vamos nos preparar para ler o versículo 27 em diante. Deixa aí marcadinho, nós estaremos lendo logo a seguir. E o tema da mensagem de hoje é sobre quem é Cristo para nós. A mensagem do Reino de Deus para as nossas vidas hoje é quem é Deus para nós. Ao longo da palavra de Deus nós vemos muitas pessoas, que quando viram a pessoa de Cristo, queriam muito saber de quem ele se tratava. Nós vimos ao longo da palavra de Deus que muitas pessoas queriam saber quem era o Deus de Israel. Nós vemos a palavra de Deus relatar lá no final em Apocalipse, os anjos cantando e vozes dizendo quem é este. Então a palavra de Deus hoje nos leva a meditar sobre quem tem sido Deus para nós. E por que nós meditamos sobre isso? É importante hoje nós entendermos que à medida que conhecemos algo, é a mesma proporção ao qual nos entregamos aquilo, ao qual acreditamos naquilo, ao qual nós realmente fazemos uso daquilo. Isso chama-se também intimidade. Sempre quando eu lembro dessa mensagem, sempre quando eu venho ministrar essa palavra, eu me lembro muito de uma das situações que aconteceu na minha vida. Eu lembro quando eu era militar e sempre gostando de fazer as coisas corretamente e tal. E um dia eu estava de serviço numa guarita, eu estava na guarita do aeroporto tirando serviço. E ao longo do dia eu fui conversando com aquele rapaz que tirava a hora junto comigo. E a gente conversando sobre a vida, sobre Deus e sobre as circunstâncias. E aí aquele rapaz, quando chegou um certo horário à noite, no quarto de hora da noite, ele virou para mim e falou assim: puxa, estou gostando de tirar serviço com você. Você é uma pessoa que faz as coisas corretamente, ajuda, é companheiro. Eu falei: puxa, que legal que você está gostando, mas por que você está dizendo isso? Ele falou: porque eu tinha uma outra visão de você. Antes de tirar esse serviço com você, eu ouvia muitas pessoas falando, inclusive sobrou para mim tirar o quarto de hora com você. Eu não escolhi. Porque as pessoas falavam que você era muito chato, que você era muito problemático, que não sei o quê. E na verdade, agora olhando e conversando com você, eu vejo que na verdade você é um excelente profissional. E eu tinha uma outra imagem de você por aquilo que me falavam de você. E eu falei: puxa, que bom que pelo menos a imagem que falavam de mim não é a mesma imagem pela qual eu estou transparecendo para você. E com Jesus não é diferente. Nós ouvimos falar muito de Jesus. Nós ouvimos falar demasiadamente dele, dos seus feitos, daquilo que, através de testemunhos na vida de pessoas que vocês talvez conheçam, e achamos isso maravilhoso. E isso realmente é maravilhoso, pelo que a palavra diz, pelo que as pessoas nos contam. Realmente, Jesus é extraordinário. Não houve um ser humano mais maravilhoso como homem. Não existe um Deus mais poderoso do que o Deus que nós servimos, aleluia. Isso é real. Mas hoje o que eu quero realmente questionar com você é se realmente você o conhece. Porque grave isso. Você se relaciona ou se relacionará com Cristo à medida e a forma que você o conhece. É engraçado muitas pessoas falando assim: puxa, eu quero muita intimidade com Deus, pastor. É ok. Mas será que você conhece a Cristo para que Ele dê essa intimidade a você? Para que você possa ter a intimidade que você tanto deseja? Será que você o conhece? E de que forma você o conhece? E é sobre isso que nós vamos meditar hoje. A partir desse versículo que nós separamos em Marcos 8 e 27 e a partir de todas as outras meditações que nós iremos fazer hoje. Mas antes de entrarmos devidamente à palavra, diretamente,
Vamos orar agradecendo ao Senhor, sentados mesmos, curvemos nossas cabeças em reverência ao Senhor e vamos orar agradecidos pela palavra. Pai, obrigado por esse momento de meditação. Senhor, obrigado pelo momento que nós chegamos aqui e, Senhor, pudermos louvar ao Senhor, pudermos, Senhor Jesus, estar aqui glorificando com o nosso coração, dizendo que é santo. E Pai, porque Tu és santo, nós Te adoramos, a Tua santidade nos atrai. Mas agora estamos aqui diante da Tua palavra, por isso venha, Senhor, sobre nós, inundando-nos com Teu Santo Espírito, transbordando as nossas vidas agora de poder, de unção, da Tua palavra, da Tua presença, agora transborda, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o nosso cansaço físico, a nossa prostração física, a nossa prostração mental, não venha impedir agora de aprendermos aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos para a nossa vida espiritual contigo. Pai, é em nome de Jesus que eu oro agora a Ti, me arrependo de todos os meus pecados, nos arrependemos agora, Senhor, de todo o mal. Perdoa-nos, Senhor, como o Senhor, ó Pai, assim como nós temos perdoado, como diz a Sua palavra. E hoje quebra todo tipo de ação maligna sobre as nossas vidas. Desfaz, ó Pai, toda a obra. E em nome de Jesus que nós possamos ter a Tua presença neste lugar. Que o Senhor esteja sobre os nossos corações e que, Senhor, o Senhor esteja sobre a nossa vida agora com poder, com graça, com a Tua unção. E que saímos daqui hoje mais servos do que entramos, em nome de Jesus, ó Pai, e que o Senhor esteja nos nossos corações e seja uma boa semente plantada essa Sua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Marcos, capítulo 8, versículo 27, diz o seguinte: Nisso, Jesus e os seus discípulos deixaram a Galileia e saíram para as vilas de Cesareia de Filipe. E enquanto caminhavam, Jesus perguntou-lhes: Quem o povo pensa que eu sou? O que estão eles dizendo ao meu respeito? E os discípulos responderam: Alguns deles dizem que o Senhor é João Batista, e outros dizem que o Senhor é Elias ou algum outro profeta antigo. E então ele perguntou: Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro prontamente respondeu: O Senhor é o Cristo. Você pode dizer glória a Deus por isso? É importante, vocês podem ver que Jesus nesse momento olha para Pedro, olha para os discípulos, olha para todos aqueles que estavam ali e ele pergunta: e aí? O que vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E por que Jesus faz essa pergunta nesse momento? Ele já estava há algum tempo caminhando com Jesus. Jesus faz essa pergunta para fazer uma checagem. Jesus estava checando a fé dos seus discípulos. Era necessário que os discípulos tivessem em mente claramente quem Jesus era, para que as coisas que Jesus estava dizendo para eles se tornassem reais. Era necessário que aqueles discípulos entendessem claramente quem era Jesus e qual o seu papel, qual a sua figura, para que aqueles discípulos soubessem exatamente qual era também o papel deles. E qual seria a missão daqueles homens quando se cumprisse tudo que Jesus dizia cotidianamente. Por que Jesus chega nesse momento e faz esse check-up, Daniel? Porque Jesus sabia que na mesma proporção ao qual eles conheciam a Cristo, na mesma proporção ao qual eles criam em Cristo Jesus, na mesma proporção que eles o conheciam, seria na mesma proporção que eles iriam continuar propagando o reino de Deus.
Jesus ali chegou naquele momento e perguntou para eles: o que vocês dizem que eu sou? O que os outros estão dizendo? Ok, mas e vocês? Qual a sua opinião? Porque Jesus sabia que à medida que eles o conheciam, eles teriam certeza para propagar a palavra ou não, para aceitar aquilo que Jesus estava falando ou não, para que eles pudessem crer verdadeiramente ou não. Jesus sabia que para que uma pessoa desse crédito à palavra dele, era necessário crer que ele era o Cristo. O que está escrito na palavra de Deus? Se creres, verás a glória de Deus. Se você acreditar, quem crer e for batizado, esse será salvo. Mas quem não crer, já está condenado. E é assim. Então Jesus tinha uma grande preocupação ali. Jesus precisava checar se aqueles homens estavam crendo nele e se aqueles homens criam de forma correta. Porque a medida daquilo que você acredita, a medida pela qual você conhece, é a medida pela qual você se relaciona. É a mesma proporção. Quer um exemplo desse? Por exemplo, você provavelmente quando conheceu sua esposa, seu esposo, né? Sua namorada, seu namorado. Quando você conhece um amigo, quando você conhece uma pessoa e passa a se relacionar com aquela pessoa, o que acontece? Você começa uma amizade e dentro dessa amizade você começa a conversar, você começa a criar afinidades. Você começa a buscar caminhos de afinidade para que você possa abrir esse diálogo com essa pessoa. E aí o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo e você vai se aprofundando ainda mais e mais nesse relacionamento. Logo, se você conhece a pessoa hoje, né? Exceto uns caras de pau que eu conheço. Tem uns caras de pau que eu conheço nessa igreja aqui que, se me conhecesse hoje, já chegava no primeiro dia, entrando na minha casa, deitando, esticando o pé, colocando em cima do sofá, não é mesmo? E ainda abrindo a geladeira, pegando, tem água. Opa, que é esse negócio diferente que tá aqui, pastor? Deixa eu experimentar também. Mas isso não é normal. O normal é você somente chegar na casa de uma pessoa, até ir na casa de uma pessoa, quando você a conhece. Quando você é convidado. Quando você já buscou um nível de relacionamento e aí você tem intimidade para chegar na casa da pessoa e abre a geladeira, pode pegar alguma coisa do armário, você mexe sobre a mesa, você ajuda a colocar a mesa, isso significa intimidade. E só se tem intimidade com quem conhece. E devido a essa intimidade até mesmo, você sabe, quando você vai na casa de uma pessoa e você pode sentar e se esticar no sofá, não é mesmo? Ou quando você não pode, você senta, chega lá e por 10 anos você senta endireitadinho, por quê? Porque senão a pessoa te xinga, tira o pé do meu sofá. À medida que você conhece a pessoa, você sabe se você deve tirar os sapatos para entrar na casa dela ou não. À medida que você conhece uma pessoa, você sabe se ela gosta que você lave os pratos após o almoço ou não. À medida que você conhece aquela pessoa, você sabe o que ela gosta ou não que você faça. E aí? É à medida que se conhece que você acaba vivendo e vivenciando, mais do que viver com, é vivenciando. Vivenciar é você, mais do que estar ao lado daquela pessoa, você passa a viver circunstâncias com aquela pessoa, circunstâncias que envolvem essa amizade. E aí o que acontece? Isso chama-se amizade, isso chama-se intimidade. Intimidade a gente só tem com quem a gente conhece. É interessante, no Antigo Testamento, nós vemos Deus falando assim com os sacerdotes, através do profeta. O meu povo perece por falta de conhecimento, por não conhecer as Escrituras.
E a culpa é de vocês, sacerdotes, que não ensinam o meu povo. A culpa era do sacerdote que não apresentava a Deus ao povo. A responsabilidade ao qual Deus cobra ali era do sacerdote que apresentasse o Senhor Deus ao povo. E aí Deus usa o profeta para exortar o sacerdote e a exortar o povo. Porque o povo perecia por falta do conhecimento. E não qualquer conhecimento, o conhecimento de Deus. O povo estava sendo destruído, o povo estava sendo totalmente aprisionado por garras do dinheiro, garras da ganância, garras da mentira, garras da vaidade. O povo estava ficando aprisionado em seus pecados porque eles não conheciam o Deus benevolente de Israel. E então Deus vem e diz: o povo perece porque o povo não tem conhecimento. E conhecimento também a gente passa a entender quando Salomão fala lá no último capítulo de Eclesiastes, que ele fala que, olha, existem muitos livros para se escrever, e muito estudar é enfado e cansaço, mas guarda as palavras dessa lei. Mas vive isso. Guardar a palavra da lei do Senhor é viver essa palavra, é saborear o gosto da palavra, é você ter experiências pessoais com a palavra e a vivência com esse Deus. Então a gente entende um primeiro passo e parte para um segundo. Então, um primeiro passo: você não tem intimidade com quem você não conhece. E agora entra um segundo passo, que para conhecer alguém é necessário você ter caminhada, ter vivência. Isso é muito bem relatado quando a gente vê Jó nos seus últimos capítulos chegar diante de Deus, diante de tudo aquilo que ele passou, diante de todas as circunstâncias, e aí Deus, em Jó 38, inicia um diálogo. Porque até então Jó estava se questionando, Jó estava ali lamuriando, Jó estava reclamando, Jó estava realmente se questionando. Porque Jó era um religioso. Um homem religioso ao qual ele sacrificava a Deus, ele temia a Deus, esse temor era verdadeiro, isso não é falso. Mas Jó não tinha tido uma experiência pessoal, uma experiência de caminhada, de vivência com esse Deus. Jó ouviu falar que era necessário sacrificar para que ele pudesse ter o pecado perdoado. Então, toda vez nas suas reuniões familiares, ele juntava todos os filhos ao fim de todas as reuniões e sacrificava a Deus, porque vai que meus filhos tenham pecado contra Deus. No capítulo 3 de Jó, nós vemos Jó na lamúria, nós vemos Jó totalmente perdido, porque nos capítulos 1 e 2, Jó passa por situações extremas. E aí no capítulo 3, nós vemos Jó dizendo assim: o que eu temo me sobrevém, e o mal que eu não queria acontece. E aí você começa a entender que Jó, ele tinha medo de que tudo aquilo que estava acontecendo, a maldição que estava sobre ele, aquelas circunstâncias todas ao qual estava acontecendo com ele, ele tinha muito medo que tudo aquilo acontecesse. Está escrito no capítulo 3 de Jó. Então Jó tinha um certo medo. E aí que ainda vem mais 3 amigos e vem todas aquelas circunstâncias, pessoas tentando dizer para ele: não, você fez isso, você pecou, você aconteceu, encontrando motivos onde nós sabemos que o único motivo pelo qual tudo estava acontecendo era que Deus estava revelando o poder dele sobre a vida de Jó. Era que Deus estava permitindo a Jó ter uma experiência, uma vivência, uma caminhada com ele, para então chegar no final do livro de Jó, lá nos últimos capítulos, Jó olhar e falar: olha, antes eu o conhecia de ouvir falar, mas hoje eu o conheço de perto. Aleluia. Jó não conhecia a Deus antes das suas provações. Então a primeira coisa que entendemos é que não adianta querermos intimidade se não conhecemos a Deus. A segunda coisa que passamos a entender agora é que para conhecer alguém é necessário que você caminhe com ela.
Eu acho que minha fé está abalada porque eu estou distante de Deus. Eu concordo com você. Mas em que momento você esteve perto? Quando você esteve realmente perto? Por quê? Porque quando estamos perto de Cristo, não há como não imprimirmos em nós a imagem perdoadora e verdadeira daquele que nos amou. Não há como eu dizer que estive perto de Cristo se eu não perdoo. Não há como eu dizer que eu estive perto de Cristo se eu não amo. Não há como eu dizer que estive perto de Cristo e tive experiências com Ele se essas experiências se passaram. Porque uma vez que conhecemos um Deus tão poderoso, é impossível esquecê-lo. Aleluia. Foi assim com Paulo. Foi assim com José, foi assim com Moisés, foi assim com Arão, foi assim com Davi, foi assim com todos aqueles que se aproximaram de Cristo, foi assim com Pedro. Quando Jesus pergunta, e aí Pedro? E aí discípulos, que dizem que eu sou? E Pedro diz, você é o Cristo, você é o Rei prometido, você é Deus, você é o Filho de Deus, o Deus encarnado, como diz em João, no capítulo 1, o verbo que se fez carne é você. Pedro creu. E porque Pedro creu e Pedro tinha certeza disso, um certo momento, aí vem uma grande importância do relacionamento com Cristo. Aí vem uma grande importância do relacionamento com Deus. Entendemos que é necessário conhecê-lo para ter intimidade. Entendemos agora que é necessário que nós caminhemos com Ele, para que nós o conheçamos de verdade. E aprendemos agora que caminhar com Cristo e conhecê-lo imprime marcas pessoais em nós. Nos torna novos. Nos torna vivificados, nos torna transformados. Conhecer a Cristo nos faz novas criaturas, como diz na palavra. Vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele afirma justamente isso. Se vocês realmente me conhecerem, se vocês praticarem as minhas palavras, se vocês viverem o que eu tenho dito para vocês viverem, se vocês fizerem tudo o que eu vos mando, foram várias vezes o Senhor falando isso. Olha o que ele diz, eu e o Pai viremos e faremos morada em você. Não há como alguém que more na nossa vida não promova transformações verdadeiras e duradouras. Você conhece a Cristo. Então quais marcas ele tem produzido em você? Você conhece a Cristo? E o que você tem se tornado na presença dele? Quem é você antes e depois de Cristo? Você conhece a Cristo? E o que mais extraordinário ele fez em você? Existem pessoas que recebem milagres de Deus. E existem pessoas que se tornam milagres de Deus. Existem pessoas que recebem dádivas de Deus. E existem pessoas que se tornam dádivas de Deus. Quem é o Cristo que eu conheço? Porque à medida que você o conhece, é a mesma proporção que você se aproxima dele. O meu Deus é o Deus da cura. Então toda vez que tiver enfermidade, você vai orar para ele curar. O meu Deus é o Deus da solução, da provisão. Então você vai orar para que ele venha com a provisão sobre a sua vida. O meu Deus é o Deus das causas impossíveis. Sim, ele é o Deus das causas impossíveis. Então quando você enxergar uma causa impossível, você vai orar a esse Deus para que ele solucione. O meu Deus é o Deus que cura as minhas feridas, que transforma a minha vida. O meu Deus, ele é a minha vida. Se você diz que Deus é a tua vida, então a sua vida. Toda vez que você vê que a sua vida não está de acordo, você ora para ele, para que ele possa vir ajustar a sua vida, os seus problemas interiores, as suas dificuldades. A qual distância nós estamos da cruz de Cristo?
A qual distância? Porque é importante nós sabermos a distância que nós estamos de Deus, porque essa distância interfere diretamente na forma como nos relacionamos com Ele. Se você está próximo de Cristo, não há como você não se compadecer daquela cruz, não há como você não sentir vontade de carregar aquela cruz. Se você está próximo de Deus, não há como você não sentir vontade de ser a pessoa de Cristo em você. Se você está próximo de Deus, não há como o amor, a presença, o poder, a compaixão, a sua unção e a sua graça não estarem sobre a sua vida. Porque a mesma proporção que você se aproxima de Deus, o reino de Deus entra sobre a sua vida. Você passa a olhar os exemplos de Cristo e você passa a viver um novo caminhar com Ele. Aleluia. Porque o caminhar com Cristo, a distância é diferente do caminhar de quem está próximo. E aí eu pergunto para você, a que distância você tem andado dele? Ou será que realmente eu tenho andado com Cristo? Aleluia! Então realmente eu devo ter marcas na minha vida, de experiências, marcas interiores, não marcas exteriores, não o carro que eu troquei, não a casa que eu comprei, não a roupa que eu uso, não o fato de eu ter o dinheiro para fazer algo, não são essas marcas que eu digo de marcas interiores, poderosas e transformadoras para a nossa vida, para que a gente não pense nem por um segundo mais voltar atrás da nossa velha essência. Nem por um segundo. Quais são as marcas que Cristo e esse relacionamento com Ele promovem em você? Hoje eu trago esse questionamento, por quê? Porque é importante entendermos o que está em Hebreus 11. Abra lá em Hebreus 11. Porque tudo isso é um relacionamento de fé. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve acreditar, deve crer que Ele existe e que Ele recompensará. Esse Deus recompensará aqueles que sinceramente o buscam. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Sinceramente, Deus vai te recompensar. Isso é importante nós entendermos. Deus Santo. Aleluia. É importante nós entendermos porque Deus ele vai nos recompensar segundo o poder e a glória que nele existe. Paulo fala isso, que naquele dia seremos revelados junto à sua glória. Naquele dia em que Jesus voltar, em que o seu poder for revelado, ele e todos os seus santos serão revelados em poder e glória. Na glória do nosso Pai. Ele como Cristo, Ele aquela destra de Deus, ao qual Ele executou sobre o pecado o juízo, Ele que morreu naquela cruz, Ele que quando ressuscitou disse, todo poder é me dado nos céus e na terra, Ele será revelado, e junto com Ele a sua igreja, aleluia. Maior recompensa do que a eternidade, irmãos, não existe. Não existe maior recompensa do que podermos ter um Deus eterno, um Deus ao qual Ele quer transformar aquilo que somos, quem nós vamos nos tornar, é isso que importa a Cristo. Porque Ele diz, quanto a este mundo, as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sou um Deus que abençoo, eu sou um Deus que recompenso aquelas pessoas que se aproximam de mim, que acreditam em mim e que realmente creem de todo o coração que eu sou o Senhor, aleluia. Andarmos próximo a Cristo promove em nós recompensas maravilhosas. Andar próximo a Deus, andarmos íntimos, não temermos as experiências que temos para viver com Ele, faz com que nós realmente possamos colher frutos, termos recompensas maravilhosas diante de Deus. É maravilhoso nós termos fé, é maravilhoso nós crermos em Jesus.
porque nós sabemos, nós já caminhamos algum tempo, talvez com Cristo. Será que eu andei próximo? Será que eu estou a meia distância? Ou a grande pergunta é, será que eu estive em todos esses anos da minha vida? Será que eu caminhei todos esses anos da minha vida? Será que em algum momento eu estive tão próximo o quanto eu desejaria, ou pelo menos eu deveria estar? Será que realmente eu estive próximo o suficiente de Deus para que esse relacionamento produzisse as marcas necessárias de fé, de transformação, de mudança? Muitas pessoas se dizem seguidoras de Cristo. Muitas pessoas se dizem pessoas que acompanham a Deus. Muitas pessoas dizem, não, eu creio em Deus, eu creio em Cristo. Sim, Jesus é o meu Senhor. Mas muitas pessoas creem, caminham à distância desse Cristo. Jesus não morreu numa cruz. Jesus não rasgou um véu à toa. Jesus rasga aquele véu de alto a baixo. Deus rasga aquele véu quando Jesus expira na cruz, porque Ele diz, olha, a partir de hoje não há mais distância. Eu não quero mais ficar afastado de vocês. Eu quero estar no meio de vocês. Aleluia. Jesus quer estar no meio da igreja, Jesus quer estar no meio da família, Jesus quer estar no meio da sua empresa, no meio da escola, no meio dos nossos negócios, no meio dos nossos pensamentos, nossos projetos, nossas atividades. Jesus quer estar próximo. Diz um dos louvores que nós cantamos aqui, do Ministério Voz da Verdade, que diz assim, Ele está pertinho e algo novo tem que acontecer. Aleluia. A palavra de Deus diz que andar com Cristo é novidade de vida, é transformação, é vida em abundância. E é disso que nós falamos, e é disso que eu digo para você, é esse desejo por realmente estar perto de Cristo, por conhecê-lo. Aí a mesma palavra que diz, olha, procure conhecê-lo, olha, o povo perece por falta de conhecimento. A palavra no mesmo, o profeta diz assim, busquem, prossigam em conhecer, conheçam e prossigam em conhecer a Cristo. Então, primeiro é necessário conhecer para ter intimidade. Segundo, eu disse que é necessário caminhar com Ele para que você possa conhecê-lo verdadeiramente. Caminhar próximo, não à distância. E a terceira coisa que eu disse foi que essa caminhada vai produzir marcas eternas na sua vida. Marcas de mudança e de transformação eternas. Agora, a quarta coisa que eu tenho a dizer para você é que esse conhecimento, ele é contínuo. Esse conhecimento, ele não para. Esse conhecimento, eu já conhecia Cristo, eu já sei quem Ele é, eu já li toda a Bíblia. Como se isso fosse algum critério. Você já praticou ela inteira? Será que eu tenho conseguido pelo menos em Mateus 5, Mateus 6? Será que eu tenho pegado todo aquele sermão da montanha? E será que eu tenho conseguido viver tudo aquilo? Tá bom, eu não vou ser tão duro. Vamos só nas bem-aventuranças. Será que eu tenho ficado alegre com todas aquelas circunstâncias que Jesus disse? Olha, vocês serão felizes quando vocês passarem por isso. Vocês serão felizes quando vocês enfrentarem essa circunstância. Vocês serão felizes quando vocês passarem por tudo isso que eu estou dizendo para vocês. E quando vocês viverem assim, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Você vai entender que a sua felicidade não depende do carro que você anda. A sua felicidade não depende até mesmo de um sorriso no rosto. Existem dias em que eu acordo triste, sem um parecer. Às vezes parece que eu me sinto pesado. Às vezes parece até mesmo que puxa, que dia difícil. Mas puxa, ontem você não passou na presença de Deus, ontem você não... Sim, eu estive na presença de Deus, sim, eu busquei a Ele de todo o meu coração, mas hoje eu acordei tão quebrado, eu acordei tão desanimado, mas dentro da minha cabeça tem que haver um chip, tem que haver uma circunstância que eu não estou preso a um sorriso alheio, que eu não estou preso ao meu próprio sorriso, ou à minha sensação de alegria, mas eu sou feliz porque eu conheço o Deus que eu sirvo, aleluia. Eu estou caminhando com Ele.
Não é o meu sorriso que traduz esse Deus na minha vida. Sim, a alegria do Senhor é a nossa força, mas também a palavra diz que você é para se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Que a vida do cristão não é somente sorrir, que a vida do cristão, sim, olha, sabe o que é caminhada com Cristo? Caminhada com Cristo e conhecer a esse Deus, é saber que mesmo no dia que você está triste, para baixo, quando você está abatido, você vai olhar e vai dizer, mas a alegria do Senhor é a minha força. Hoje eu vou contar com isso. Mesmo quando eu estou desanimado, mesmo quando eu queria ficar deitado o dia inteiro, a alegria do Senhor é a minha força. Mesmo quando eu sinto vontade de desistir, a alegria do Senhor é a minha força. E por que isso? Porque eu caminhei com Ele, porque eu o conheço, porque realmente eu estou andando com esse Deus. Por quê? Porque eu tive intimidade, porque eu tive experiências. Por que que você não desiste desse caminho? Ei, mas parece que as coisas não dão muito certo. Tem dia que você acorda mal. Eu não sou um personagem de Instagram. Eu não sou um perfil de página em que as pessoas só postam coisas felizes. Eu sou um ser humano. Mas uma coisa nunca se abala, é a nossa fé. A nossa fé não deve jamais se abalar. Por que nossa fé jamais deve se abalar? Porque nós já produzimos em nós marcas de transformação e nós temos recebido a certeza da salvação todos os dias, aleluia. Eu tenho que ter uma plena consciência que ainda que hoje minha vida acabe, eu sei para onde eu estou indo, aleluia. Eu tenho que ter esperança disso. Eu tenho que falar como o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei da minha esperança. Eu tenho uma esperança eterna. E é disso que nós estamos falando, e é disso que nós estamos pensando, é sobre isso que nós estamos aqui hoje falando. Qual a distância que você caminha de Cristo? Talvez seja por isso que você fraqueje tanto na fé. Talvez seja por isso que nós não encontremos tantas forças para orar, porque nós ainda não entendemos as recompensas de Deus. Nós precisamos de Cristo a todo instante. Nós precisamos do seu amor a todo instante. E eu digo para você, olha, sabe por que muitas vezes você esquece de Deus? Olha, sabe por que muitas vezes você se esquece de clamar a Deus os seus problemas? Clamar a Deus principalmente quando você está num dia ruim. Ei, sabe por que muitas vezes você não consegue glorificar ao Senhor? Porque você precisa conhecer mais a Ele. Você precisa se aproximar mais dEle. Talvez a visão que você tenha de Deus é somente um Deus que cura. Sim, Ele cura. Mas Ele faz muito mais. Ele é um Deus que morreu naquela cruz e Ele quer ser seu amigo, aleluia. É disso que Ele quer. É disso que estamos falando. É disso que nós... É confiar nele plenamente e viver isso na sua mais completa plenitude. É disso que nós estamos dizendo, aleluias. E é sobre isso que nós pregamos, é sobre isso que vivemos, é sobre isso que nós todos os dias acordamos e pensamos. Não é simplesmente sobre um sorriso no rosto, mas é acima de tudo a certeza da fé e a salvação, aleluia. Buscamos a Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Somos livres, livres inclusive para chorar, livres inclusive para ter um dia ruim, livres inclusive para dizer hoje eu não estou bem, prefiro ficar calado. Porque Cristo é o nosso Senhor, porque temos esse direito. E que quando estamos felizes, estamos alegres também. Aleluia. E é por isso que nós vivemos, porque temos essa liberdade para viver isso no Senhor. Temos liberdade até para pecar, irmãos. Olha que coisa. Liberdade para pecar, sim. Porque Paulo diz, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E ainda quando eu peco, quando eu caio, aquele que me conhece me pega pela mão e me coloca de pé, aleluia. Porque eu busco todos os dias nele. Quando os discípulos pedem a Cristo, fala assim, Senhor, nós o conhecemos, queremos conhecê-lo mais. Pai, me diga Senhor, como fazemos para orar? O que devemos orar? E Jesus diz, olha, todos os dias orem assim. E dentro dessa oração assim que ele diz lá em Mateus, ele fala assim para nós. Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E ele está falando isso todos os dias. Todos
todos os dias. Devemos nos arrepender todos os dias, devemos buscar todos os dias, devemos fazer isso todos os dias, porque independente do que aconteça, nós cremos num Deus vivo. Eu estava sexta-feira assistindo um programa do Profissão Repórter, sexta, se eu não me engano, quinta, não me lembro ao certo, quarta-feira. Semana passou voando que eu nem me lembrava. Quarta-feira, uma Profissão Repórter falando sobre as crenças e todos aqueles sacrifícios dados aos deuses e às suas crenças. E estiveram aqui em Aparecida, acompanhando uma jornada de algumas pessoas que vinham na romaria a pé até Aparecida. E eles foram também lá na Grécia, na festa islâmica. Pessoas que buscam e realmente sacrificam por aquilo que eles acreditam, por aquilo que eles realmente creem. Irmãos, é tão extremo que chega a ser bonito, sabia? Lá eu observei lá no islamismo, é interessante como que o islamismo puro deles, eles chegam ali e choram pela morte e a destruição de uma família dentro da crença deles, e eles batem em si facas num determinado dia e cortam todas as suas costas, e alguns daqueles homens, quando vão ainda fazer o ritual, as suas costas já estão todas marcadas de rituais de anos anteriores, e eles, cada faca gigante, irmãos, não era faca pequena não, e eles batem em suas costas como símbolo de dor e de compaixão por aquilo que aconteceu. Eu vejo as pessoas caminhando quilômetros e quilômetros para vir à Aparecida do Norte. Nessa caminhada, né, que o jornalista estava cobrindo, quando a moça estava passando por Pindamonhangaba, numa estrada lá, o tempo fechou, esse pedaço aqui próximo da serra sempre fecha muito e chove de uma hora para outra. E uma árvore caiu sobre aquela mulher e matou aquela mulher, enquanto ela estava vindo para Aparecida. E aí um outro homem português, de origem portuguesa, que estava com ela caminhando, pagador de promessas também, chega e se emociona porque ele falou: eu não vou desistir, eu estou agora pagando por mim e por ela. Eu estou entregando os meus pedidos e os dela. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles acreditam na crença deles. Você serve um Deus vivo que não fala para você fazer nada disso. Você serve um Deus vivo que Ele não exige de você sacrifício, a única coisa que Ele exige é obediência. Devemos conhecer o Senhor. Devemos prosseguir em conhecê-lo para que nada abale a nossa fé. Você, como cristão verdadeiro que crê em Cristo Jesus, você deve acordar todos os dias e fazer sim o seu devocional. Você deve fazer sim as suas orações. Você deve ler sim a Bíblia. Você deve sim escolher algo para praticar naquele dia. Você deve sim olhar para si e falar assim: puxa, Senhor, falta tanto para eu estar mais próximo de Ti, então eu quero estar mais próximo de Ti. Você deve sim buscar uma vida espiritual com Cristo, porque o espiritual, a sua alma, é a única coisa que vai ser eterna. O seu corpo se acabará neste mundo, as coisas que você tem vão passar, mas eu quero dizer uma coisa para você: a sua fé deve transcender tudo aquilo que é visível. A sua fé tem que ir além, porque essa é a fé que nós professamos em Cristo. É necessário que nós creiamos, e saiba de uma coisa: aquele que se aproxima dele, ele se aproximará também. Aleluia. Deus da glória, Deus santo. Ai, eu me sinto tão desanimado às vezes. Sim, todos nós. Mas eu quero dizer uma coisa para você: eu também me sinto desanimado às vezes. Mas depois de tantos anos caminhando e vendo as coisas que Deus tem feito, principalmente dentro de mim, não tem como eu falar para você que o meu desânimo vai me impedir de fazer algo por esse Deus que eu amo. O teu desânimo não pode te abater. O teu desânimo não pode impedir que você se aproxime desse Deus. O teu fracasso, a tua falha, o teu pecado não deve te impedir de você dedicar aqueles 5 minutos que a gente pede aqui tanto. 5 minutos, seu dia é corrido, as coisas são difíceis, 5 minutos de manhã. Seu dia é corrido, sua manhã é corrida e o almoço é corrido, 5 minutinhos só na hora do almoço. A sua tarde é corrida, foi muito tumultuado, você teve muitos afazeres, ok? 5 minutinhos no final do dia. Você ao todo já fez 15 minutos de um dia inteiro e ei, você não fazia nada.
5 minutos, ao qual nós pedimos que você dedique 2 minutos à oração e 3 minutos simplesmente para você ler um trecho da palavra de Deus e falar: puxa, o meu Deus é maravilhoso. É o mínimo que devemos fazer. Esse Deus não está pedindo para você bater facas como a cultura islâmica. Não tenho nada contra, torna a dizer, nem contra a cultura católica, nem assim, cada um tem a sua cultura, mas o nosso Deus não pede para você bater facas nas suas costas. O nosso Deus não pede para que você saia caminhando quilômetros e quilômetros para poder pagar promessas feitas a Ele. O nosso Deus não pede para você fazer nada disso. Aqui na palavra de Deus, no livro de Samuel, e em Salmos, e também em Eclesiastes, e em tantos trechos da palavra de Deus, diz assim: olha, esse Deus requer de nós obediência. Esse Deus requer de você santidade, e você será santo quando Ele habitar na sua vida. Aquilo que nós mais admiramos nesse Deus, que é a sua santidade. Essa santidade vem sobre as nossas vidas, sabe quando? Quando você se aproxima dEle. Para ter intimidade é necessário conhecer. Para conhecer é necessário caminhar. E se você caminha, virão marcos sobre a sua vida. E a sua fé se torna inabalável. Não existe nada capaz de te derrubar. Porque você não se move mais pelo que é visível, mas pelo que é invisível. Pelo aquilo que você sente no seu coração. Como você conhece a Deus hoje? É à medida que você o conhece, é a mesma proporção que você vai se aproximar dele, é a mesma proporção que você vai confiar nele, é a mesma proporção que você vai entregar a ele o seu coração. Será na mesma proporção, será na mesma medida. Prossiga em conhecê-lo, porque cada vez mais será inabalável, cada vez mais haverá recompensas, porque Ele prometeu, Ele é recompensador daqueles que se aproximam dEle. Fique em pé em nome de Jesus, aleluia. E nós vamos orar juntos hoje. Nós vamos clamar ao Senhor hoje. Nós vamos nos arrepender hoje se nós não temos buscado a esse Deus. Nós vamos pedir a Ele hoje que perdoe os nossos pecados. Nós vamos dizer a Ele: Jesus, por favor, transborde-nos hoje. Nós vamos dizer: Senhor, perdão se às vezes eu fico um pouco distante, mais do que eu já estou muitas vezes. Senhor, por favor, perdoa. Vamos dizer a Ele hoje que queremos estar próximos dEle. Vamos dizer que o amamos. Vamos dizer que vamos nos esforçar. Vamos marcar na agenda. Vamos colocar para despertar no celular os nossos 5 minutos. E assim iremos caminhar com o Senhor. Vamos orar neste momento. Senhor, nós queremos aqui, Pai, colocar o nosso coração diante de Ti. Senhor, perdoa, Pai, as nossas negligências, Senhor. Nos arrependemos hoje de todo o pecado que cometemos e cometemos contra Ti. Por isso hoje limpa-nos no Teu sangue vertido na cruz. Cremos nesse Teu sangue, cremos no Teu amor, na Tua misericórdia. E que, Pai, Tu és um Deus que está conosco até nos nossos dias tristes e sombrios. Que o Senhor está conosco até mesmo nos momentos em que não ganhamos, mas que passamos a aprender. Senhor, por isso, Pai, assim como o Senhor não nos abandona, Senhor, não queremos abandonar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, agora eu oro a Ti pedindo que o Senhor venha transbordar a nossa vida com alegria, com a Tua presença, com a Tua bondade, com a Tua unção. E Senhor, em nome de Jesus, renova o Teu sangue sobre nós, renova a Tua unção sobre as nossas vidas. Senhor, que possamos estar mais próximos de Ti. Senhor, a distância que mantemos de Ti na caminhada, Pai, isso faz coisas tão extraordinárias e ao mesmo tempo, se estamos longe, é tão ruim, Pai. Ficamos tão fracos, ó Deus.
Senhor, queremos produzir em nós experiências sobrenaturais contigo. Queremos ter experiências, ó Pai, magníficas com o Senhor. Queremos lembrar de Ti, Senhor, a todo instante, a todo momento. Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos hoje com a Tua presença. Abençoa-nos hoje com o Teu poder, com o Teu perdão, com a Tua unção. Renova sobre nós o óleo da Tua unção. Pai, que hoje nós façamos essa oração com o nosso coração agora, Pai, com o nosso entendimento. Façamos agora, não dependente de um homem, que somente sou eu, o pastor da igreja, mas, Senhor, que cada pessoa que está, Senhor, ouvindo essa pregação, cada pessoa que está recebendo a Sua palavra, Senhor, que essa pessoa sinta vontade agora de entregar o seu culto a Ti, de fazer a sua oração a Ti, de fazer esse clamor ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos ser próximos de Ti, porque, Senhor, queremos conhecê-lo, queremos ter intimidade, queremos caminhar contigo, queremos sim ter, ó Pai, evidências na nossa vida, marcas na nossa vida dessa caminhada, Senhor, aleluia. Queremos sim, Senhor, receber de Ti, Senhor, a nossa vida, a vida que o Senhor tem para nós. Queremos saber, Senhor, receber de Ti a nossa vida. Dá-nos a nossa vida hoje, Senhor. Quando eu peço a Ti, Senhor, dá-nos a nossa vida, é porque a nossa vida vem de Ti, aleluia. Coloca na nossa frente os Teus caminhos, Senhor Jesus, que nós possamos hoje estar em Tua presença, podemos estar hoje na tua presença glorificando ao Senhor, dizendo que amamos ao Senhor, queremos a Tua proximidade, queremos o Teu Santo Espírito, queremos a Tua unção sobre nós, queremos sim falar em novas línguas, queremos sim glorificar ao Senhor, queremos sim ter visões, queremos sim viver o íntimo contigo, ó Pai, queremos ter fé, queremos acreditar em Ti, queremos, Senhor Jesus, a Tua presença em nós, queremos estar próximos, ó Pai, mesmo quando estamos em dias difíceis, mesmo quando não dá vontade de sorrir, mesmo quando temos vontade de ficar ali deitado em nossos quartos, queremos glorificar ao Senhor, porque somos mais do que vencedores, porque somos, Senhor Jesus, bem-aventurados, porque estamos em Tua presença verdadeira, ó Pai, aleluia. Preenche-nos hoje, preenche todo o vazio da nossa vida, preenche todo o vazio do nosso coração, e transborda-nos, Senhor, segundo a Sua vontade. Pai, hoje, ilumina os nossos corações, abre o nosso entendimento para a Tua palavra, e que seja essa palavra uma palavra questionadora, ó Pai. Em nome de Jesus, eu peço a Ti agora, sobre nós o Teu Santo Espírito, a Tua presença, a Tua unção e o Teu renovo, Pai. Hoje eu clamo ao Senhor, e eu peço que o Senhor venha dando sobre nós o Teu Santo Espírito, transbordando-nos na Tua presença, e que nós, Senhor, hoje possamos glorificar a Ti, Senhor, com tudo que somos e tudo aquilo que temos. Entregamos ao Senhor no nome santo de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Diga assim: eu creio. Em nome de Jesus. Aplaude e glorifique ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia.